Olá, pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós fizemos o que? Nós conhecemos um pouquinho do UI Builder, vimos aqui os painéis existentes dentro do mesmo, adicionamos o nosso UXML, nosso USS e hoje nós vamos inserir componentes dentro do nosso UXML. Vamos criar a nossa User Interface. Vamos lá? Bom, pessoal, como havia comentado, nós vamos montar a nossa interface aqui do nosso projeto, tá? Nosso jogo, propriamente dito. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, vamos deletar o que nós fizemos no encontro passado. Como assim, Danilo? É isso mesmo, nós vamos começar do zero. Então, aqui, ó, nós inserimos um label, vou deletar, inserimos um visual element, vou deletar. No USS aqui, ó, vou deletar o visual element daqui. Então, pronto, tudo em branco. Salvei, vamos começar do zero, beleza? E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no IRC do nosso UXML, aqui no painel UI Builder, nós vamos inserir os componentes que vão estar na nossa tela. Deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu não lembro todos os componentes de cabeça. Vamos lá. Então, primeira coisa, nós vamos vir aqui e vamos adicionar um Visual Element, que é o nosso container. Ele que vai receber todos os elementos que vão constituir a nossa tela. Então, preciso dele, beleza? Esse indivíduo aqui, pessoal, eu vou dar o nome para ele de Main Container. Então, vou vir aqui, ó, Visual Element, e no Inspector, eu vou clicar aqui e vou dar o nome para ele, ó, Main Container. Pronto. Tá aqui. Agora ele tem um nome. Esse nome vai ser importante? Vai. Nós vamos criar regras de estilo aqui para os nossos componentes baseados em nome. Então, vai ser bem interessante. Logo mais nós vamos fazer isso. Então, calma aí que a gente chega lá. Além disso, o que nós vamos colocar aqui dentro? Ó, vou vir aqui no Visual Element de novo e vou arrastar e soltar ele dentro do Main Container. Ó. Então, criei um outro container dentro desse Main Container que eu vou chamar de itens. Pronto, aqui, ó, itens. Beleza? Fechou. Dentro de itens, pessoal, o que nós vamos colocar? Nós vamos vir aqui, nós vamos colocar um label. Então, arrastei aqui, temos um label lá dentro, ó. Perfeito? Apareceu já até o label aqui, ó. Legal. Danilo, o que eu ponho nesse label? Por enquanto nada, vamos só deixar ele aí quietinho. Vamos inserir aqui os componentes e aí nós vamos configurá-los posteriormente, tá? Além desse label dentro de itens, nós vamos colocar outra coisa. Então, vou vir aqui de novo, vou colocar um outro visual element dentro de itens. Ó. Então, tá aqui. Que eu vou chamar ele de Character Section. Ó. Pronto, Character Section. Para quê? É um agrupamento que nós vamos fazer para colocar uma imagem e um texto. Tá? Então, nós estamos criando vários componentes aqui que vão ajudar no processo de organizar as coisas na tela. Compreenderam? Então, eu tenho o nosso container principal, que vai conter todos os itens. Eu tenho aqui todos os meus itens, que eu vou usar essa caixinha aqui para centralizar tudo na tela, para ficar bonito. Tenho essa outra caixinha aqui, que eu vou usar para centralizar e fazer com que os elementos se comportem de uma maneira diferente. Ok? E aí, o que nós vamos colocar dentro dela? Agora, vou mostrar para vocês o que nós vamos pôr dentro do Character Section aqui, ó. Vocês viram que o meu inglês é top, né? Perdão se não estiver sendo pronunciado corretamente as palavras em inglês, mas nós vamos aprendendo, né? Até os 60 anos tem muito tempo aí para aprender inglês. Então, vamos lá. O que nós vamos colocar aqui dentro? Nós vamos colocar duas coisas. Nós vamos colocar um image. Então, clica na image aqui e arrasta dentro do Character Section. Tá aí, ó. E a nossa imagem vai ter o nome? Vai. Character Image. Olha que nome sugestivo, ó. Character Image. Beleza? Fechou. Vamos colocar também um outro label. Então, vamos arrastar o label aqui.
eu vou dar um nome para esse label, que eu vou chamar de LB Dialog. Pronto. LB de Label Dialog. Então vai ser a nossa caixa de diálogo. Compreenderam? Esse nome vai ser importante? Vai. Além de configurar aqui o CSS, a parte visual dos nossos componentes, eu vou usar para programar essa caixa de diálogo aqui. Nós vamos mandar mensagens na tela para o usuário. Entenderam? Então, o nome é importante. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, não tem problema. Só lembrar o nome que vocês colocaram. Então, aqui dentro do nosso Character Section, já foi, ó. É isso aqui, tá? Dentro de itens, nós vamos colocar um outro agrupador, um outro visual element. Então, dentro de itens aqui, colocamos um outro indivíduo, que eu vou chamar de, vamos vir aqui, ó, Interaction Row. Pronto. Ó, linha da interação. Ou eu posso pegar interactions, vou tirar aqui o row, ó, colocar buttons. Pronto. Que são os botões. Todos os botões eu vou colocar aqui dentro. Viram que interessante? E aí, como são botões, olha só. E detalhe, né? Vou tirar o buttons aqui. Pô, Danilo, decida-se, né? Interaction itens. Pronto, ó. Maravilha. Por quê, Danilo? Porque além dos botões, eu vou colocar aqui um input, compreenderam? Que é onde o usuário vai digitar o número que ele quer para fazer a adivinhação. Então, vai interagir no sistema, vou chutar o número 5. Então, nós temos que ter um input para isso. Beleza? E aí, aqui, nós vamos procurar esses elementos. Então, se nós olharmos aqui, ó, o botão tá fácil, ó, tá aqui, já achei. Mas o que eu quero é esse cara aqui, ó. Numeric Fields. Olha lá, integer. Você vai pegar esse indivíduo aqui e arrastar para dentro do Interaction Items. Pronto, ó, tá aí. Já apareceu o nosso amigo aqui, ó. Viram que legal? Salvei. Beleza. Deixa ele aí quietinho, daqui a pouco a gente arruma ele, tá? E além dele, nós vamos colocar agora os dois botões. Vamos lá, procurar os dois botões aqui, ó. Button, arrasto para dentro do Interaction Items. Pronto, 2 vezes, que são 2 botões. E a nossa tela está construída, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar no game, ó. Olha só que linda. Ficou desse jeito. Tá vendo, ó? A imagem não dá para ver, porque, vamos dizer assim, ela não tem imagem, só colocamos o componente. O textinho do filter aqui. O label também não estou vendo aqui, ó. Que label, Danilo? Ué, esse label aqui, não achei ele lá na tela, ó. Tá? E não achei na tela também o dialog, ó. Tá? Mas nós vamos encontrar todos esses elementos de uma maneira bem visual. Como assim, Danilo, nós vamos encontrar? Ó, achei aqui, ó. Estava com zoom. Tá aqui, ó, o label, ó. Tá aqui. Porque na hora que nós formos formatar, né? E configurar a fonte, aumentar a fonte, aí vai ficar mais fácil de enxergar, né? Muito pequena aqui, ninguém enxerga nada. Beleza? Nós conseguimos inserir no nosso UXML, no nosso User Interface, todos os elementos no Yeark aqui que vão formar a nossa tela, nossa UI. Beleza? Tá pronto, ó. Já fizemos isso daí. Agora, pessoal, falta fazer o quê? Configurar esses itens. Então, tanto na aparência, mudar a cor, tamanho de fonte, posicionamento, quanto com relação a alguns nomes. Então, falta fazer isso ainda em alguns itens. E alguns textos, por exemplo, button. Não vai ser button aqui, né? Vai ser sair. Vai ser sair não, vai ser tentar. Então, falta algumas coisinhas, que são poucas, tá? E nós vamos fazer isso agora. Vamos continuar aqui na nossa jornada, vamos preencher mais alguns itens. Nós vamos deixar apenas para o próximo encontro a parte do USS. Tranquilo? Então, pensando nos itens, vamos lá.
O meu main container, por enquanto, tá certo. Só precisava mudar o nome dele. Esse também aqui, ó, o nosso outro container aqui, ó, itens, que é o nosso Visual Element. Também já colocamos o nome. Esse label aqui, eu não preciso mudar o nome dele. Por quê? Eu não vou programar, tá? Mas se eu quiser criar um nome para ele, eu posso. Mas vou deixar sem nome, deixar normal. E o que eu vou mudar aqui de configuração? Nos atributos dele, quando eu seleciono o label, eu vou vir aqui no texto e vou pôr o nome do nosso jogo, tá? Por enquanto, eu vou colocar aqui, ó, jogo da adivinhação. Beleza? Deixa eu arrumar a fonte aqui. Ou melhor, arrumar meu teclado. Jogo da adivinhação. Tá aí, ó. Maravilha? Danilo, eu quero colocar outro nome. Tranquilo. No meu caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui, ó. Guessing Game. Pronto. Que era o nome que eu dei para o nosso projeto. Então, jogo da adivinhação vai ser o nosso Guessing Game. Beleza? Você pode pôr o nome que você quiser para o seu. Character Section aqui. Não preciso fazer nada, já coloquei o nome. E aí eu tenho o meu Character Image, ó, que é a minha imagem. Puxa vida, Danilo. Vou colocar uma imagem. Lembra aquela foto daquele cara bonitão, ó, que nós pegamos aqui? Dentro de Sprites, olha lá. Estão vendo? Tá aqui, ó. Nós vamos utilizá-la. Então eu vou vir aqui, selecionar o nosso Character Image. Vou vir no Inspector. Vamos procurar agora aqui, ó, um lugar para colocar essa imagem. Então, se eu olhar aqui, nos atributos, ó, nós vamos ver um monte de coisa, ó. Source. Deixa eu ver, vamos fazer um teste, ó. Se eu arrastar a imagem para cá, será que ela fica? Opa, ficou. Olha que legal. Então, eu consigo colocar a nossa imagem no nosso Character Image aqui, ó. Tá aí. Então, dentro do grupo Attributes, eu tenho Source, que é a textura que eu quero exibir. Danilo, conseguiria fazer com outro componente? Sim, se eu jogasse um Visual Element, eu posso mudar o fundo dele e mostrar uma imagem. Não precisaria nem usar o componente Image, mas já temos um componente Image, vamos utilizá-lo. Tá aí, ó. Beleza? Show de bola. Então, coloquei a nossa imagem aí. Tranquilo? Só para ver. Não vou formatar ainda. As outras coisas vou formatar tudo via USS. Maravilha? O nosso dialog aqui. Única coisa que eu vou fazer por enquanto, pessoal, no nosso dialog, deixa eu pegar o meu textinho aqui, ó. Eu vou colocar um texto só para a gente visualizar como que vai ficar depois de pronto, né? Então, selecionei o nosso label dialog e na propriedade text dele aqui, ó, eu vou colocar esse texto. Olá, tudo bem? Me chamo Danilo e tenho um desafio para você, tá? Olha lá. Deixa eu puxar aqui para vocês enxergarem, poderem copiar. Vocês podem pôr o texto que vocês quiserem. Que tal tentar adivinhar o número que estou pensando? Estou pensando em um número positivo menor que 11. Basta clicar no botão jogar. Vamos lá? Tá aí, ó, nosso texto. Então já começamos a dar vida para o nosso game, ó. Se eu vier aqui em game, já começou a ficar melhor, ó. Tá vendo? Vamos voltar para o UI Builder. Beleza. E aí, o que acontece aqui? Que eu tenho mais? Eu tenho aqui o nosso Interaction Items, que são nossos botões e o nosso field. No nosso field aqui, selecionei, ó, Integer Field, nós vamos mudar o nome dele. Vamos chamá-lo de Input. Tá? Input, deixa eu ver aqui. Guess. Pronto. Input Guess. Fechou? Então tá aí. Colocamos ali, ó, Input Guess. Pode colocar o nome que você quiser, tranquilo? E no texto aqui, ó, no label, na propriedade label, vocês vão apagar. Pronto. Porque sem o label não vai aparecer aquele textinho do lado, só vai aparecer o campo com o número para a pessoa digitar. Fechou? Acabou. Por enquanto é só isso. Com os nossos botões, nós vamos colocar aqui no botão, ó. Primeiro botão, vou chamar de BT
submit, que é o botão de envio. E aí eu vou dar um textinho para esse botão. Deixa eu ver que texto que eu coloquei aqui no meu, que eu não lembro o texto. Olha só, isso que eu fiz já, esse jogo faz pouco tempo, né? Então, selecionei aqui de novo meu botão, só para garantir. E na propriedade text aqui, ó, o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar responder. Então, aqui, responder. Pronto, responder. Pronto, tá ali. Fechou? E no nosso outro botão, nós vamos fazer o quê? Vamos mudar o nome dele, btn reset, que é para resetar. E no texto, aqui, por enquanto, cadê nossa propriedade text? Nós vamos colocar aqui, ó, jogar, tá? Então, pronto, ó. Configuramos agora sim, pessoal. Agora terminamos a parte de configuração básica dos componentes que nós inserimos no nosso UXML. Colocamos todos os elementos, demos nomes para todos os elementos, todos os componentes aqui. Colocamos alguns valores iniciais e depois nós vamos fazer isso via CSS, o CSS, para ser mais exato, tá? Então tá aí, ó, nossa tela começou a ter um corpo, entenderam? Ó, tá aí, tem os botõezinhos, o campinho de texto, a imagem. Viram que legal? Ficou bem interessante, né? Não vou falar que ficou bonito porque ainda dá para melhorar bastante. Então, pessoal, nós conseguimos construir toda essa parte. Tudo que nós fizemos de maneira visual, ele fez o que? Ele abriu o arquivo Guessing UI que está aqui, ó, e editou ele, ó. Vendo? Então, se eu clicar aqui, eu vou ver o código de tudo que nós fizemos. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Então, tá aqui. Tudo que nós fizemos, o UI Builder foi no arquivinho aqui e foi adicionando as coisas. Então, se eu quisesse, eu poderia fazer o quê? Criar, editar diretamente aqui, ó. Então, se vocês olharem aqui, ó, o nosso container aqui, ó. Ó o main container. Olha o nosso itens. Tá vendo? O que tem dentro do itens? Ó, tudo que está aqui dentro, ó. Dentro do itens, nós temos o texto, ó, Guessing Game. Dentro do itens ainda nós temos quem? Ó? O outro visual element, que é o Character Section. Olha ele aqui. Olha o que tem dentro dele. Um image e um label. Tá vendo? E aí ele foi construindo. Viram que interessante? E não sei se vocês repararam, mas na parte de escrita aqui, se fosse fazer na mão, é igual a HTML, né? Ele dá o nome do elemento, o nome da tag, vamos dizer assim, e as propriedades. Então tem a propriedade, sinalzinho de igual, e entre aspas duplas eu ponho o valor que eu quero atribuir àquela propriedade. E olha aqui a parte de estilo, ó, style. Aqui dentro eu configuro os estilos, bem similar ao HTML. Viram que interessante? Então, a pessoa foi lá, viu como é que funciona no HTML e fez o próprio dele, o XML dele aqui. Legal, né? Deixa eu fechar. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar o CSS. Vamos personalizar todas essas coisas aqui, só que no USSS. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo encontro.